Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da pesquisa Quaest, que teve notícias muito ruins para o Lula. Meu amigo, aumentou 7 pontos a desaprovação à gestão dele, ou seja, ao Lula em si. A aprovação do governo Lula também foi muito ruim, mostrou uma piora consistente aqui. E olha que é a Quaest, meu. A Quaest, ela briga com o IPEC lá do antigo Ibope para ver quem lambe mais o Lula, né? Totalmente amiga do Lula a pesquisa, é ali Datafolha, IPEC, Quaest. Não, deixa que eu puxo mais o saco dele, não é minha vez de puxar o saco agora. É impressionante a briga ali para puxar o saco do Lula, mas mesmo esses institutos não estão conseguindo segurar a peteca. Vamos entender o que está acontecendo aqui. As várias boas notícias que tem nisso daqui. A impressão que o pessoal está dando é que quando o Lula abre a boca, ele perde apoio. É impressionante. Quando ele ficou uma semana parado aí, que estava viajando para o Japão, ficou uma semana meio fora das notícias aqui no Brasil, ele deu até uma melhorada. Saiu uma pesquisa da Atlas Intel, a gente vai falar sobre essa pesquisa da Atlas Intel também aqui nesse vídeo. Deu até uma melhorada. Aí ele voltou, começou a falar de novo. Quem imaginaria, bicho? O pinguço corrupto abre a boca e sai merda, não tem jeito. Essa notícia foi sugerida por Super Rico que não paga imposto, Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa da Quaest mostrou que a desaprovação ao Lula subiu 7 pontos desde janeiro. Já estava negativa, que já estava maior a desaprovação do que a aprovação, mas aumentou ainda mais e abriu uma distância enorme aqui entre aprovação e desaprovação, né? É um movimento que todos os institutos de pesquisa estão verificando esse movimento. Eu, sinceramente, acho muito estranho esse movimento, que eu falo para vocês. Impressionante como é que deu 2 anos do governo Lula, exatamente o prazo que eles tinham combinado com o Alexandre de Moraes para o Lula pular fora e o Alckmin assumir. Deu exatamente o prazo combinado, de repente as pesquisas todas embicaram para o lado diferente. Veja, não estou dizendo que o Lula não estivesse perdendo popularidade. A questão é que ele já estava perdendo popularidade há muito tempo. Já ninguém suporta esse cara mais. A economia já está na merda há muito tempo. Mas assim, do nada, as pesquisas começaram a dar realmente uma desaprovação enorme do final do ano passado para agora, né? E bateu aqui 56% de desaprovação na Quaest também. Era 49% de desaprovação em janeiro, isso aqui é de janeiro para cá, tá? E subiu para 56% agora. Mesmo, vamos lembrar, mesmo com Sidônio, mesmo com todas as ações para melhorar a popularidade do Lula, né? O Lula falando que não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro também, vou fazer aquela outra coisa também, pé de meia e consignado CLT e não sei o que lá, um monte de medidas supostamente para melhorar a popularidade do Lula, e o pessoal cagando para as medidas de popularidade do Lula no final das contas. Não tá pegando ninguém, né? Não foi só o Lula em si que perdeu popularidade, também a avaliação do governo também piorou aqui, ó. A avaliação do governo Lula de negativo subiu de 37% para 41%, ou seja, descolou completamente. Até aqui a coisa vinha mais ou menos tudo empatado ali, né? O positivo, o negativo, o regular e coisa e tal. Agora, a partir do ano passado, ninguém tem mais dúvida, o governo Lula está totalmente perdido, totalmente sem nenhuma chance. O curioso dessa história é que teve uma outra pesquisa que saiu aí alguns dias atrás, da Atlas Intel. Então aqui, ó, essa aqui foi uma outra pesquisa que saiu da Atlas Intel, foi divulgada na terça-feira, dia 1º, e revelou que 53% dos brasileiros desaprovam o desempenho do Lula. E mostrou que a taxa de aprovação do presidente é de 44,9%. Agora, o que aconteceu nessa pesquisa que tinha mostrado uma certa estagnação na desaprovação? Olha só, a Atlas Intel revelou que 53,6% dos brasileiros desaprovavam o desempenho do presidente Lula. Na ocasião antiga, né, em fevereiro, era 53%, ou seja, só subiu 0,6% a desaprovação do Lula. O pessoal da esquerda estava comemorando. Não porque parou de aumentar a desaprovação do Lula, só 0,6%, Sidônio está funcionando, as medidas do pé de meia estão funcionando, o Lula está... Mas na verdade, sabe o que aconteceu? É porque foi justamente feita essa pesquisa na semana que o Lula estava viajando. Com o Lula fora do Brasil, sem aparecer na mídia, o pessoal até deu uma aliviada, ficou no mesmo patamar, não mudou nada. Foi só o Lula voltar para o Brasil, começar a falar besteira de novo, sair as viagens da Janja para Paris e aquelas coisas todas lá, que pronto, veio a Quaest e fechou aqui, ó. Atlas Intel, 49,6 vem governo Lula ruim e péssimo. Índice tem primeira queda em 5 meses. O índice do governo teve uma quedinha, né, na Atlas Intel. Justamente por quê? Porque foi medido no meio do Lula no Japão, sem o Lula aqui, sem o Lula falar nada. O Lula ficando quieto,
as coisas melhoram para o Lula. Mas chegou agora a Quaest, já pronto, já foi tudo pro saco, né? O Lula voltou a falar, a Quaest fez a pesquisa agora e a desaprovação está enorme de novo, subiu toda a desaprovação. E pior, né? Aqui, ó, se você pegar por região aqui, ó, no Nordeste já está empatado, já está empate técnico aqui, aprovação e desaprovação. Olha como é que era o Nordeste, como o Lula tinha vantagem no Nordeste aqui, já está empate técnico aqui. No Sudeste já estava mal há mais tempo, no Sul já estava pior ainda há mais tempo, e no Centro-Oeste, Norte já estava também, já tinha descolado também para ruim, né? Então a única coisa que sobrou para o Lula é o Nordeste, e mesmo no Nordeste já está dando empate isso daqui, ele está perdendo muito apoio no Nordeste no final das contas, né? Faixa etária também aqui, ó, jovens desaprovam, o pessoal de até 59 anos desaprovam, só quem ainda aprova o Lula é a galera com 60 anos ou mais que tem Alzheimer e Parkinson ao mesmo tempo, e aí não consegue responder, fica tremendo a mão, porque só pode ser isso. Só consigo entender dessa forma o pessoal ainda aprovar o Lula, não tem outra alternativa, não tem outra explicação também. É o pessoal que assiste Rede Globo, né? Infelizmente a verdade é essa. A Rede Globo ainda é o grande envenenador das cabeças dos brasileiros. Como o pessoal mais velho ainda assiste Rede Globo, ainda acaba tendo esse negócio. Mas aqui, ó, esquece, o Lula não tem mais futuro nenhum aqui, ó. E a avaliação do governo Lula também caiu completamente aqui, desabou. E pela primeira vez na Quaest, a avaliação do governo Lula é pior do que Bolsonaro, né? Eles sempre fazem essa pergunta, quem que é melhor ou pior, se o Lula é melhor que o Bolsonaro, coisa e tal. E no primeiro momento vinha com o Lula sempre melhor que Bolsonaro, coisa e tal, depois deu uma empatada aqui, e agora o Lula pior do que o Bolsonaro já tá ganhando nisso daqui, né? Já tá dando mais dica pro Bolsonaro aqui, ó. Nos próximos 2 anos, Lula deveria fazer no governo igual ou diferente? A maior parte acha que ele tinha que fazer diferente. Todo mundo quer mudança, meu amigo. Você acha que Lula é bem intencionado? Não, já está ganhando o não, né? E ele tem conseguido cumprir as promessas de campanha? Não também. Ou seja, é um desastre completo. Aí, ou seja, aqui, ó, desaprovação do Lula. Tem um monte de gente falando isso aqui, né? A Camila Bonfim está analisando aqui que o governo, essa desaprovação mostra o Lula navegado pelo mar, né? Navegado pelo mar é quando você tem um barco que quebrou o motor, quebrou o leme, quebrou tudo, então você não tem controle mais. Onde o mar te joga, você vai, né? Ela está falando isso porque com a viagem do Lula deu uma leve melhorada na coisa, né? Só que o Lula voltou a falar, piorou de novo. Não é o mar, o Camille Bonfim, é o Lula falando. É só o Lula falar. Quanto mais o Lula aparece, pior ele fica nas pesquisas, porque ninguém suporta mais ver a cara daquele pinguço corrupto aparecendo na televisão e falando besteira, né? Aqui, ó. Pela primeira vez, a maioria considera o governo Lula pior do que Bolsonaro. Eu acho muito estranho isso, tá? Para mim, o pessoal já considera isso há bastante tempo, mas enfim, eles estão dizendo aqui, pesquisa genial, Quaest, ministros de Lula admitem que a reprovação em alta preocupa e culpam preços dos alimentos por resultado. De fato, o preço dos alimentos é o grande problema do Lula. É aquilo que eu falei para vocês, é a grande chave de braço que o Lula tem, é a grande sinuca de bico do Lula. O Lula teria que ter gastado menos dinheiro no início do governo dele, só que ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele tinha que pagar o custo da eleição dele, cara. Tirar o cara da cadeia e botar ele na presidência da República não saiu barato. Ele tem que pagar essa turma, tem que botar um monte de gente, dar emprego para um monte de cupincha de sindicato, botar um monte de gente, um monte de lugar e coisa e tal, para pagar esse pessoal. E no que o governo começa a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, que o Lula nunca viu problema com isso, ele sempre gostou de governo gastando, ele sempre achou que o governo gastando é que resolvia a sociedade, e não é. Isso causa inflação. E a inflação causa exatamente a pior coisa para os pobres, né? Ou seja, inflação para o rico é ruim para caramba, é ruim para todo mundo a inflação. Mas para o pobre é muito pior, porque o pobre não tem como se esconder da inflação, não tem como evitar. O dinheiro que ele ganha, ele tem que gastar. E aí, ó, Lula amplia a perda de apoio no Nordeste entre os mais pobres e mulheres, seu público mais fiel. É o que eu estou falando. É por isso que o governo Lula tem essa política suicida de aumentar a inflação. O Lula não para de gastar mais dinheiro, ele acha que dando mais dinheiro, não porque vamos dar o consignado CLT agora, não porque vamos fazer pé de meia, vamos fazer isso, vamos botar mais dinheiro, ele acha que isso está resolvendo o problema, não está, isso está causando inflação e está piorando a situação de todo mundo, porque, de novo, inflação machuca os mais pobres, não machuca o pessoal da classe média alta, o pessoal dá um jeito, assim, é ruim para todo mundo, mas o pessoal mais rico dá um jeito, o pobre é que se ferra completamente na inflação.
Percepção de que a economia piorou atinge o maior índice, ou seja, o problema do Lula é a economia. O que eles esquecem de avisar aqui é que esse é um problema que o Lula não tem como resolver. Por quê? Porque se o Lula falar agora, ó, não vou mais gastar dinheiro, vou agora decidir, eu vou fazer a economia certinho, vou cortar gastos e coisa e tal, mesmo que ele faça isso, primeira coisa, ele cai, porque sem pagar pelo apoio, ele não tem apoio nenhum. O governo Lula é um governo transplantado, transplantaram esse jabuti no alto da árvore. Se ele parar de pagar, né, ele cai. Então, ele não tem como fazer isso. Mas mesmo que ele fizesse isso agora, o efeito sempre demora um tempo. Por que que a imagem negativa do Lula está batendo principalmente agora, né? Eu acho que já está batendo há algum tempo, mas por que que você poderia explicar essa linha aqui, ó, que de repente começou a cair tudo? De novo, porque quando você gasta demais lá atrás, a inflação já é você gastar mais, né? A inflação já é o aumento da base monetária. Mas o que acontece? O aumento de preços que acontece mais adiante. Então o pessoal está sentindo agora a gastança do Lula lá atrás. E se o Lula parar de gastar agora, só vão ver a melhora lá em 2026, 2027. Ou seja, já não ajuda o Lula mais, já vai estar em cima da hora da eleição. Ele não consegue mais resolver o problema dele, né? Ou seja, ele está numa sinuca de bico, ele não tem como fazer nada a essa altura. Ele só pode dobrar a aposta, gastar mais dinheiro, não vai resolver, né? Aqui, ó, sem reação nas pesquisas, a avaliação do governo tornará a reeleição de Lula inviável. Ou seja, ele tem que fazer alguma coisa, senão não vai conseguir fazer nada. O Lula vai acabar perdendo a próxima eleição, é o que o pessoal está vendo aqui, e eu tenho certeza disso, né? Mas o problema é qual vai ser a ação que o Lula vai tomar. Porque na economia ele não consegue fazer nada. O que ele consegue fazer é na base da porrada, é dar um golpe no Brasil. Isso ele consegue. Ele dá um golpe junto com o Alexandre de Moraes, com o STF, não dá para duvidar, né? Outra coisa engraçadíssima é isso daqui, ó. Bolsonarismo e críticas de influenciadores a consignado ofuscam as ações de Lula para retomar a popularidade. Olha que coisa patética, bicho. O Lula me faz uma medida que é um empréstimo consignado, que é um absurdo. É você pegar o seu dinheiro, o dinheiro é seu, ele tá lá, o governo pegou o seu dinheiro, tá guardando o seu dinheiro e tá pagando uma merreca de juros para você. Aí ele pega o seu dinheiro e deixa você pegar emprestado, pagando um juros alto pra caramba no banco, né? Aí a gente criticou, evidentemente, essa medida. Ai, vocês criticaram, era para ajudar o Lula. Mas vocês criticaram, não pode criticar a medida do Lula. Tadinho do Lula, tá querendo ganhar popularidade. As críticas dos influenciadores ao consignado ofuscaram o Lula. Caralho, bicho. Esse pessoal se entrega, é o que eu falo pra vocês. Isso antes funcionava, meu amigo. Antes, o presidente, quando tinha a imprensa do lado dele ali, botava uma medida de merda, uma medida bosta, e o público achava, oh, parabéns, presidente, você fez uma medida boa. Obrigado por deixar eu pegar o meu próprio dinheiro emprestado pagando juros para o banco. Obrigado, Lully. Antes isso funcionava, isso aqui é assustador, meu amigo, é isso que as pessoas deviam ficar apavoradas. Antes da internet, antes de nós influenciadores falando contra, isso funcionava, você tem ideia. Imagina quanta merda que foi feita pelo Sarney, que foi feita pelo Collor, que foi feita pela essa cambada de presidente de merda que a gente teve aqui no Brasil, que era uma bosta a medida, mas a imprensa falando, não, a grande medida feita pelo governo, olha só que maravilha, vai ajudar a vida de todos, pegue o seu próprio dinheiro emprestado e pague juros ao banco, olha que maravilha. E a gente caiu nessas paradas, e né, isso é que é o absurdo, não é agora as pessoas estarem vendo que as medidas do Lula são um monte de bosta, né? E o bolsonarismo, a culpa é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro insiste em não querer morrer, cara. O Bolsonaro tinha que acabar o bolsonarismo. Como é que o bolsonarismo não acaba? É o que perguntam os jornalistas. E de novo, é o mesmo problema, né? Porque na cabeça deles, antigamente eles faziam, antigamente quando a imprensa queria destruir um político, acabar com um político completamente, fazia assim, ó, acabou a carreira do político, não tem mais. E Bolsonaro estão tentando desde 2019 fazer isso e não conseguem, meu amigo. Mas eu vou falar mais sobre esse problema aqui, que é o problema, tá? Realmente, o Lula tenta fazer alguma coisa para agradar o público e não consegue. Por quê? Porque no final das contas o governo é ineficiente pra caralho, o governo não serve pra nada. A única coisa positiva de fazer com o governo é diminuir o tamanho dele. Enquanto o Lula fica tentando dar um jeito de governo resolver algum problema, ele vai se ferrar todas as vezes, sem nenhuma exceção, né? E aqui, ó, como a esquerda destruiu com sua própria agência, né? Se fechou com sua própria agência.
mostrando a agência, a agenda, né, as pautas da esquerda destruíram a própria esquerda. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, falando sobre como é que a esquerda se autodestruiu. Não foi só aqui no Brasil, não, foi no mundo todo. Eu sempre disse para vocês, a esquerda é autofágica, ela come a si mesma, né, e está se destruindo lindamente hoje em dia. Hoje em dia, a única alternativa que você tem é ser anti-Estado. Tem que diminuir o tamanho do Estado. Libertarianismo é o caminho. Estado zero, ou pelo menos diminuir o tamanho do Estado. Já é um caminho, já está indo na direção correta, pelo menos, como o Milei está fazendo lá na Argentina. Qualquer coisa fora disso ó, é tragédia completa. O Lula está aprendendo isso daqui do jeito mais difícil. Espero que a gente continue nesse caminho de querer menos Estado, de diminuir o tamanho do Estado. Espero que o próximo presidente, o Lula não tem mais chance nenhuma, não vejo mais chance nisso, entenda a coisa da forma correta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.